Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica e das redes sociais. Estamos ao vivo aqui pelo canal 59, diretamente dos estúdios da rede de TV Transamérica, também pela internet no verdadeexpressão.com.br, assim como pelo Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade Expressão. Estamos ao vivo com mais um programa. Após semana passada que realizamos os debates entre os candidatos ao governo do Estado, hoje vamos fazer uma análise aqui do panorama das eleições para presidente, governo do Estado e Senado no Paraná aqui. Vamos repercutir também as últimas pesquisas eleitorais. Para isso estamos recebendo já uma pessoa bem conhecida aqui no programa, cientista político e professor da Federal, Márcio Carlomagno. Boa noite, Márcio. Uma honra recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Boa noite, Rafael, e boa noite aos nossos espectadores. É sempre um prazer estar com você aqui. Legal. Então, Márcio, vamos começar aqui falando sobre o nosso cenário presidencial. Nós tivemos uma pesquisa hoje, que é até um objeto de uma pergunta aqui, do Sérgio Leite, ele que sempre nos acompanha aqui, que essa pesquisa que saiu hoje, ela demonstra o Bolsonaro com 26 pontos. Foi uma pesquisa por telefone, 2.000 entrevistas. O Ciro Gomes com 12, a Marina com 11, o Alckmin com 8, o Haddad com 6, o Amoedo com 4, o Álvaro Dias com 3, branco e nulo nós temos 4 pontos, que declarou que não votaria em ninguém desses candidatos, 18, e não sabe 6%. Resumo, não sabe, branco e nulo, e que não votaria em ninguém, nós temos 28%. Essa pesquisa foi feita no dia 1 e dia 2, pegou só 2 dias aí da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Como que você analisa esse quadro? Pergunta que eu faço para você: Bolsonaro vai conseguir manter esse percentual aí com tão pouco tempo de TV? A gente viu já a propaganda dele na TV e no rádio que mal dá tempo dele começar a falar, já terminou o tempo já. E o Alckmin, por outro lado, ele tem quase 6 minutos, ou mais de 6 minutos para desenvolver ali a campanha dele. Bolsonaro, você acha que só na internet, no engajamento na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais em geral, vai conseguir manter esse eleitorado, ou é um desafio a internet superar a propaganda do rádio e da TV? Essa é a grande pergunta dessa eleição, né? Então é um tanto complicado e complexo responder. Sobre os dados da pesquisa é muito interessante, porque embora tenha pego só um dia do horário eleitoral, pegou o resultado das entrevistas, das sabatinas que foram feitas no Jornal da Globo, no Jornal Nacional da Rede Globo. Elas basicamente mostram a tendência que já vinha sendo constatada, né? Na verdade, acho que o principal dado ali é que o Ciro passou a Marina no cenário sem o Lula, né? Nas pesquisas anteriores, a Marina ainda estava na frente, ou eles estavam empatados. O Bolsonaro, eu acredito que tenha subido 1 ou 2 pontos, mas está na sua base, mais ou menos no seu patamar, né, que ele já estava. A questão da pesquisa por telefone, como você mencionou. Existem 2 argumentos que a gente tem que ponderar ao tratar a pesquisa por telefone em relação à pesquisa presidencial. O primeiro em termos gerais, a pesquisa presencial é considerada mais fidedigna dos resultados eleitorais concretos. Então, a pesquisa presencial, como o Datafolha e o Ibope fazem, ela tende a ser mais correta. É Instituto FCB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, só para complementar a informação. Claro. Então, a pesquisa por telefone, às vezes, ela tende a ter mais erro. Inclusive, o tracking, que as pesquisas, que é o que os partidos fazem, uma pesquisa interna, acompanhamento quase que diário para ver as movimentações,
esse tracking é realizado por telefone, mas a amostragem é muito maior para poder compensar, esse viés que eventualmente é gerado. Esse é o primeiro argumento. Só que existe um outro argumento específico dessa eleição, que é o voto envergonhado. No caso, isso é um fenômeno que já foi constatado, já é pelo menos há 2 décadas constatado, que os candidatos de extremo, então tanto de extrema esquerda, quando eles são competitivos, mas sobretudo candidatos de extrema direita, existe uma certa pressão social que as pessoas intencionam votar nesse candidato, mas quando elas são entrevistadas presencialmente, elas não dizem, porque elas estão envergonhadas de dizer aquilo, porque existe um certo constrangimento. Então, o que acontece? Muitas vezes, os candidatos de direita, ou especificamente de extrema direita, eles se saem melhor nas urnas do que as pesquisas indicavam. Você tem um caso lá dos anos 90 clássico, que do voto do Partido Conservador no Reino Unido, mas o mais próximo, o mais recente caso que a gente tem da gente é o Donald Trump nos Estados Unidos, né, que todas as pesquisas indicavam que a Hillary iria ganhar, e o Trump ganhou de uma forma muito inesperada. Justamente porque, entre outros fatores, existia esse voto envergonhado das pessoas que planejavam votar no candidato, mas não diziam isso nas pesquisas. Então, a pesquisa por telefone talvez, neste caso, seja mais precisa do que a pesquisa presencial. Porque, às vezes, a pessoa pode ter vergonha de falar para o entrevistador, face a face, só que no telefone a pessoa revela a sua verdadeira intenção de votos. Então, por exemplo, na pesquisa do Ibope, as pesquisas presenciais, o Bolsonaro tem cerca de 20%. Nessa pesquisa do BTG, ele tem 26%. Então, é possível, a gente não sabe, que talvez esse valor na casa dos 26% seja um valor mais preciso, mais correto do que aquele valor da casa dos 20%. E ele estava com 24, só para título de informação. Na última pesquisa do BTG ele estava com 24. Exato. Então ele já vinha apresentando números superiores que esses institutos mais tradicionais aí, que a pesquisa é presencial. Exatamente. E mesmo esse crescimento, então você vê o resultado de algo que a gente já havia constatado semana passada, é que ele acabou, as análises indicavam que ele teria se saído bem diante do confronto dos jornalistas da Rede Globo. E o que, pelo menos, essa pesquisa indica é que, de fato, ele teria se saído bem junto ao eleitorado. A grande questão, como você sugeriu, é se ele vai conseguir manter isso ou não. Aliás, a grande pergunta dessa eleição é justamente essa. É o candidato das redes sociais, o Bolsonaro, contra o candidato da televisão, que tem mais da metade do tempo de televisão, que é o Geraldo Alckmin. Então, será que o Geraldo Alckmin vai conseguir suplantar a força do Bolsonaro? Essa é a grande questão que a gente ainda não sabe a resposta. Uma questão interessante sobre o Bolsonaro é que a gente que vem acompanhando a trajetória do Bolsonaro, aí, principalmente agora na condição de até então pré-candidato, agora candidato, muitos apostavam que o Bolsonaro não conseguiria virar o ano. Muitos apostavam, não, ele está jogando presidente e vai ser candidato a senador. Ele não vai aguentar, vai chegar um determinado momento que vão desconstruir ele e ele vai acabar desistindo, como aconteceu em outros vários casos em eleições anteriores, com candidatos, pré-candidatos a presidente que apareciam bem em pesquisas, daí acabavam sendo desconstruídos e acabavam desistindo. O Bolsonaro, pelo contrário, ele se manteve forte, a resistência até cresceu, né? Se você pegar a evolução das pesquisas eleitorais do ano passado para cá, você pode perceber que ele cresceu nas intenções de voto. A que você atribui isso daí? Não, certamente, você pontuou muito bem. Existe uma estratégia de alguns candidatos que eles se lançam como pré-candidato a um cargo mais alto para ganharem reputação, ganharem espaço na mídia, na imprensa, e depois concorrem a um cargo mais baixo. Nessa mesma eleição, a gente teve 2 pré-candidatos muito claros, o
o Rodrigo Maia, pelo DEM, que se lançou pré-candidato e que fez uma pré-campanha forte, e o Fernando Collor, que já estava claro que não seria candidato, né? E os dois acabaram decidindo concorrer a outros cargos. Então, o Fernando Collor está concorrendo ao governo de Alagoas e o Rodrigo Maia está concorrendo à reeleição como deputado federal no Rio de Janeiro. Muita gente achou, nós analistas todos, que o Bolsonaro seria a mesma estratégia, que ele estaria se lançando como pré-candidato para ter uma eleição que seria uma eleição praticamente garantida para o Senado no Rio de Janeiro. Mas ele continuou firme e continua. Aliás, ainda que ele venha a cair no decorrer da campanha, já é Já superou, né? um fenômeno que é muito distinto de outras eleições que nós já tivemos até hoje, desde 94, nesse período da Nova República. Essa é uma eleição muito, muito atípica. É uma eleição muito diferente das que nós tivemos até então. Você acredita que essa atipicidade da eleição, como você falou, se decorre muito da crise política do país, da questão do impeachment? Você acha que tem muito a ver com isso? Parcialmente eu acredito que tem sim, porque geralmente você tem um governo versus oposição, então você tem muito claro quem é o governo e quem é a oposição, e você tem esses dois lados, o candidato que representa o governo e o candidato que representa a oposição. O fato do impeachment ter ocorrido, ele bagunçou um pouco o jogo, porque ao mesmo tempo que você tem o PT, que foi eleito, foi o partido eleito nas 4 últimas eleições, mas ele saiu do governo e virou oposição, então ele teve 2 anos de oposição. E aí você tem o presidente Michel Temer, que esteve junto, por exemplo, o PSDB esteve junto com ele no governo, está, aliás, junto ainda no governo, mas o candidato do PSDB não se diz do governo. Então, essa dualidade que ajuda, é como a gente chama de um atalho informacional, né? Ajuda a localizar as peças. Quem são as peças? Então, quem é o governo, quem é a oposição, o que cada candidato defende. E essa dualidade governo-oposição, ela diminuiu um tanto pelo fato da localização do PSDB, do PT e de outros partidos, né? Tá, analisando o PT agora, então. O PT, hoje o Haddad visitou o Lula lá na Polícia Federal e declarou que vai, dentro desses 10 dias que o TSE deu para substituir a candidatura do Lula, o Haddad declarou que o PT vai insistir na candidatura do Lula e vai apresentar o recurso ao Supremo, vai pedir uma liminar para tentar liberar a candidatura do Lula. E também falou que vai fazer um recurso também à ONU denunciando o descumprimento, né, aqui do Brasil, no caso do TSE, quanto àquela recomendação da ONU. Como que você enxerga essa estratégia do PT em manter aí essa candidatura do Lula até a última consequência? É uma aposta arriscada, eu acho que eu consigo enxergar a lógica deles por detrás. A intenção deles é manter esse clima de comoção, e quanto mais eles conseguirem manter a comoção em torno do Lula, eles conseguem manter a narrativa que eles estão propondo, né? O argumento de que o candidato está sendo injustiçado, está sendo perseguido, e isso tenderia a ajudar a mobilizar os seus seguidores, os seus eleitores. A aposta arriscada, né, o risco nessa aposta, é que isso vai diminuir o tempo que eles vão ter para fazer o Haddad ser conhecido do eleitorado e conseguir transferir os votos para o Haddad. Então, se eles efetivassem o Haddad agora como candidato, eles teriam 30 dias de horário eleitoral, um pouco mais de 30 dias, né, 32 dias, né, 34 até a eleição, para fazer o Haddad se tornar conhecido. Eles utilizando esse tempo, eles vão ter maior exposição do Lula e menor exposição do Haddad. O lado bom para eles, né, pensando na estratégia do PT, a intenção deles é manter o clima de comoção nacional e que favoreça esse estado psicológico dos seus eleitores, né? Por exemplo, nessa pesquisa aqui o Haddad aparece com 6 pontos
Exato. Aliás, é um dado muito interessante. As pesquisas que perguntam se o indivíduo o candidato que vota no Lula, se ele votaria num candidato indicado pelo Lula, cerca de 2/3, cerca de 60%, diz que sim, eles votariam. Então, o Lula tem cerca de 30%. Se esses dados se comprovassem, o eleito pelo Lula teria cerca de 20%. Mas você vê aí que o Haddad não tem esses 20%. Ele tem cerca de 6%. Por que ele tem isso? Ele tem esse cerca de 6% justamente porque o eleitor não sabe que o Haddad é o candidato do Lula. Então, às vezes, o eleitor até intenciona votar no candidato do Lula, mas aí quando não tem o Lula, ele vota na Marina, vota no Ciro, vota em outros candidatos. Então, é preciso algum tempo, essa transferência não é imediata, é preciso algum tempo para informar o eleitor que o candidato do PT, o candidato do Lula, é este. Eles vão ter cerca de 20 dias para fazer isso, o PT vai ter cerca de 20 dias para fazer isso. A grande pergunta é, será que isso vai ser suficiente? Essa é a pergunta que a gente não sabe. A gente não sabe a resposta ainda. Se em 20 dias o PT vai conseguir fazer com que todo o eleitorado que pretende seguir a indicação do Lula realmente conheça quem é o candidato do ex-presidente. E até, na verdade, o Haddad já tem aparecido como principal, como porta-voz do Lula. Com essa decisão do TSE, que diz que o Lula só pode aparecer até 25% na propaganda e ele 75%, nesses 10 dias eu acredito que o nome do Haddad vai ganhar uma visibilidade maior. Como que se enxerga? Não, eles vão explorar, eles vão dar maior visibilidade. E outro lado positivo para o PT, né, do ponto de vista da estratégia do PT, em não expor o Haddad tão cedo, é que evita crítica, né? A partir do momento que, por enquanto, ninguém está criticando o Haddad, porque ele não se apresentou como candidato ainda. A partir do momento em que o PT decidir este é o candidato, os outros candidatos poderão desferir as suas críticas. Por enquanto, ele está surfando na onda de não ter críticas, o que pode acabar beneficiando, inclusive, a transferência de votos para ele, porque é um candidato que não sofreu campanha negativa, como, por exemplo, o Bolsonaro está sofrendo. O cenário curioso é que o Haddad é ex-prefeito de São Paulo. Inclusive disputou a eleição com o João Dória. Sim. E o João Dória tensionava ser candidato a presidente. Ele foi o candidato vitorioso e o Haddad o candidato derrotado, mas foi o Haddad que está praticamente selando o caminho dele para disputar a presidência. O que é uma coisa bem irônica, né? O João Dória deve estar bem triste nesse momento, bem insatisfeito. E ele está numa eleição lá em São Paulo, fazendo um parâmetro bem disputada, né? A governo do estado, a gente vê um cenário bem equilibrado lá. Sim, eles estão em empate técnico, né? O João Dória e o Paulo Scaff. Provavelmente vai ter um segundo turno e vai ser uma eleição bem disputada. Em relação, seguindo aqui, em relação ao Ciro Gomes e a Marina, essas duas candidaturas aí, como que você vê a colocação dessas duas candidaturas? Você vê, eles têm pouco tempo de TV, você vê alguma possibilidade aí de ter uma surpresa aí e um desses dois aí, de repente, chegar num segundo turno? Não, a possibilidade sempre existe, claro. A grande dificuldade de ambos, como você mesmo colocou, é que eles têm muito pouco tempo de televisão. Mas eles são os depositários naturais, por assim dizer, do voto do Lula. Então, quando você vê que o Lula sai do cenário, o Haddad não cresce tanto. Quem cresce é a Marina e o Ciro Gomes. Então, o eleitor do Lula, ele já migra naturalmente para a Marina e para o Ciro Gomes. Então, é possível que, se o Haddad sofrer problemas para crescer, como por enquanto ele não ter crescido tanto, se ele continuar sem crescer, então os dois
poderiam se valer do eleitorado do Lula, capturar este eleitorado da centro-esquerda e poderiam, sim, certamente ir para o segundo turno. Aliás, uma coisa interessante desta eleição é que, diferente de outras eleições, em que, por exemplo, na última eleição, né, e outras, né, anteriores, você tinha dois candidatos brigando pela segunda vaga no segundo turno. Então, você tinha a Dilma praticamente garantida e tinha a Marina e o Aécio Neves brigando ali pela segunda vaga. Esse ano, você tem 5 candidatos e qualquer um dos 5 pode estar ou pode não estar no segundo turno. Então, você tem o Bolsonaro, o Alckmin, o Ciro, a Marina e o próprio Haddad, claro. O campo está tão fragmentado que, por enquanto, qualquer um dos 5 pode estar no segundo turno. Então, é certamente a eleição mais competitiva, a eleição presidencial mais competitiva que nós tivemos até então, até agora, pelo menos desde 94. Só para contribuir aqui, nessa pesquisa da BTG, o Ciro, no levantamento anterior, aparecia com 8 pontos, né? Uhum. E agora ele foi para 12, e a Marina, que estava com 15, foi para 11. Então teve essa variação aí. Sim, como eu disse, talvez a principal novidade dessa pesquisa seja que o Ciro passou a Marina, né? Até então a Marina era a segunda colocada e agora parece que o Ciro passou ela, embora este resultado esteja na margem de erro, né? Então, tecnicamente, os dois estão empatados. Mas talvez tenha havido uma migração do ex-eleitor do Lula, que ia para Marina e agora vai para o Ciro. O Ciro talvez esteja também colhendo algum fruto da semana passada, da repercussão das entrevistas do Jornal Nacional, que tiveram uma audiência muito grande, né? E o Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin tem o maior tempo de TV. Já uma parte aí já do tempo de TV ele já utilizou para tentar desconstruir o Bolsonaro. Você acha que, na sua opinião, você acha que o Alckmin vai traçar uma campanha de desconstrução, mirar mais no Bolsonaro do que em outros candidatos? Porque, segundo alguns entendem que o Alckmin só consegue crescer digamos assim, com o declínio do Bolsonaro. Você concorda com isso daí? Então, essa é a grande pergunta, o grande dilema da campanha da coordenação do Alckmin, e é uma pergunta ainda sem resposta. E a vida do Alckmin não está fácil, porque o grande dilema dele em qual eleitorado que ele vai tentar crescer. Então, ele vai atacar o PT para tentar atrair os votos da direita, atacando a esquerda, ou ele vai atacar o Bolsonaro, pelo menos por enquanto é o que ele decidiu fazer, para tentar atrair os votos do Bolsonaro. É uma dúvida porque ele tem, de certa forma, 2 adversários, né? Então ele tem a sua direita, ele tem o Bolsonaro, que ele precisa capturar alguns votos do Bolsonaro, e à esquerda ele tem o seu adversário histórico, que é os candidatos da esquerda. Então, Ciro, o Haddad, etc. Então é difícil a estratégia dele e é muito delicada. O problema dos eleitores do Bolsonaro é que existem alguns indícios de que o voto no Bolsonaro já estaria muito consolidado. Então você vê, por exemplo, a pesquisa espontânea, então, por exemplo, a última pesquisa Ibope, você tem lá, ele tem 20% na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados, mas na espontânea, quando você só pergunta em quem você vai votar antes de dar qualquer nome, e ele tem 15% na espontânea. É um valor muito, muito alto. Então significa que uma parte considerável desses eleitores do Bolsonaro, o que os institutos geralmente consideram, os analistas, consideram que o voto espontâneo é o voto mais consolidado. Então é difícil você mudar o voto de alguém que você pergunte, sem dar opção nenhuma, em quem você vai votar, e ele já responda de bate-pronto o nome do candidato.
Então, se isso for verdade, o Bolsonaro talvez teria ali uma base de 14, 15% de eleitores que talvez não mude de forma alguma. Então, sobra pouco para o Alckmin resgatar para si. Então, ele vai brigar ali por cerca de 5 a 8% dos eleitores do Bolsonaro. E ele tem que crescer em várias frentes. Então, é um cenário difícil para o Alckmin. Por enquanto, a estratégia dele, ele decidiu atacar o Bolsonaro e tentar desconstruir o Bolsonaro. Se isso vai ser eficaz ou não, a gente ainda vai ter que ver, provavelmente ainda, a gente vai ter que esperar pelo menos umas 2 semanas, ali por volta de 15 de setembro, é que a gente vai ter algum resultado se essa estratégia de desconstrução do Bolsonaro na televisão surtiu ou não algum efeito. O Alckmin, só para constar, ele apareceu com 8 pontos aqui nessa pesquisa, que mais ou menos reflete o que ele tem aparecido nas outras pesquisas de outros institutos. Sim. E a gente vê que o eleitorado do Bolsonaro e até o pró-Bolsonaro, ele já, isso a gente vê em todas as entrevistas, ele já está preparado para receber o ataque e já tem o contra-ataque. Sim. Inclusive, em relação a esse material aí que o Alckmin divulgou, a gente viu, pelo menos nas redes sociais, né, uma defesa muito grande em torno do Bolsonaro. Me parece que ele tem hoje o eleitorado mais mobilizado para defendê-lo, né? Sim, certamente. Eu não tenho muitas dúvidas nisso, que o Bolsonaro e os militantes do PT também, né, que são historicamente muito mobilizados, são os dois grupos de militantes mais ferrenhos, por assim dizer. E é isso, o Alckmin, o eleitor típico do Alckmin não é tão apaixonado, por assim dizer. E isso pode ser algo decisivo na eleição. Então, voltando também ao exemplo, novamente, da eleição americana de 2016, um fator decisivo foi justamente que o eleitor do Trump era um eleitor apaixonado, um eleitor muito combativo, exatamente como é o eleitor do Bolsonaro. Ao passo que o eleitor da Hillary era um eleitor desapaixonado, era um eleitor que, ainda que intencionava votar nela, não tinha aquela paixão de militar por ela, de tentar convencer outras pessoas a votar nela e assim em diante. Então, esse engajamento do eleitor se reflete muito na conquista de indecisos, por exemplo, quer dizer, pode se refletir na conquista de indecisos. Então, isso pode ser, no fim das contas, um fator decisivo em uma campanha tão fragmentada e tão apertada assim. Voltando à questão do eleitorado do Alckmin, é curioso que o Alckmin perde em sua própria casa, né? Então, no estado de São Paulo, tem o antigo reduto do Quércia, do Maluf, aquele eleitorado, sobretudo no interior paulista, é muito Bolsonaro. Então, assim, no estado de São Paulo, que o Geraldo Alckmin governou durante 14 anos, ele perde para o Bolsonaro. Então, a vida do Alckmin não está fácil. Vamos chamar, então, as notícias da semana com Isis Barros Lourenço e, na sequência, vamos falar dos demais candidatos aqui à presidência. Boa noite. Vamos, então, começar falando sobre as contas da Copel. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou irregulares as prestações referente ao exercício de 2016 de 2 subsidiárias da Companhia Paranaense de Energia, que é a Copel. A Copel Brisa Potigar e a Ventos de Santos Uriel. Ambas são sociedades de propósito específico, criadas pela empresa pública de economia mista paranaense com o objetivo de atuar na produção de energia eólica no Nordeste brasileiro. As duas empresas compartilham o mesmo corpo administrativo e os responsáveis pelo exercício de 2016 são Dilcemar de Paiva Mendes, que é o diretor-presidente entre 1º de janeiro e 17 de outubro daquele ano, e Pedro dos Santos Lima Guerra,
que ocupou esse cargo entre 18 de outubro e 31 de dezembro. Ambos foram multados no julgamento da prestação de contas da Copel Brisa Potiguar. O motivo da desaprovação das contas foi a ausência de medidas voltadas a obter ressarcimento dos danos causados pelo atraso na entrega de aerogeradores e a falta de nacionalização de equipamentos adquiridos pelas empresas. Agora vamos falar sobre habitação. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu provimento parcial ao recurso de revista interposto por Mounir Chauiche, ex-presidente da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, em face do acórdão número 3529 de 2017, da segunda Câmara da Corte. A decisão havia julgado irregular a prestação de contas de transferência voluntária realizada em 2012 pela Coapar, a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, em razão de incompatibilidades nas despesas previstas no plano de aplicação do convênio. O Tribunal de Contas do Paraná havia determinado aos responsáveis a restituição de R$ 32.997,34. O objetivo da parceria era construir ou custear reformas em 343 unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda da capital paranaense. No caso das reformas, o convênio previa o repasse de dinheiro aos beneficiários, que se encarregariam da compra de material e da mão de obra. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Muito obrigada. Voltamos, então. Márcio, a gente tem mais duas candidaturas que a gente pode dar um destaque. O Amoedo aparece nessa pesquisa com 4%. Seria bom verificar, acho que outro instituto, para ver se realmente ele já está nesse patamar. A gente vê que ele tem um investimento muito grande na internet, né? Nas postagens dele. A gente que acompanha bastante as redes sociais, vê sempre que estão patrocinadas, ele já ultrapassou os 2 milhões de seguidores, pelo menos no Facebook. Como que se enxerga o Amoedo aí nesse cenário aí? Não, com certeza, você pontuou algo bem interessante. Os primeiros dados indicam que ele gasta R$5 mil por dia, só em impulsionamentos do Facebook. Então ele está investido pesado na campanha, nas redes sociais, sobretudo o Facebook, no caso dele, para tentar ampliar o seu eleitorado. De fato, o candidato que mais cresceu nas redes sociais. Inclusive, a gente faz esse monitoramento lá no nosso grupo de pesquisa da UFPR. Inclusive, fazer um parênteses, a gente vai começar a lançar os boletins essa semana do nosso programa de monitoramento. A gente faz o monitoramento eletrônico eleitoral dos candidatos. Facebook.com, não sei se eu posso falar, mas... Sim, vamos falar disso. Inclusive, o Leonardo... Você fez em 2016 também? Exatamente. facebook.com/monitor eleitoral. facebook.com/monitor eleitoral. A partir dessa semana, a gente vai começar a divulgar as nossas análises sobre... que a gente faz no grupo de pesquisa da UFPR, sobre os candidatos, tanto ao governo do Estado quanto à presidência. E a gente constata que o Amoedo é um dos candidatos a presidente que tem crescido nas últimas semanas e que tem eleitores muito engajados. A questão é que ele vai conseguir traduzir isso em intenção de voto e conseguir enfrentar outros candidatos que têm outros recursos maiores do que ele, no caso de televisão e capilaridade partidária. E ele tem uma desvantagem que ele não foi convidado para nenhum dos debates, né? Exato. A desvantagem dele, entre outras, é que ele não esteve presente nas sabatinas, não esteve presente, nem estará provavelmente nos debates, e assim por diante. Então, talvez ele não cresça o suficiente para se tornar um candidato competitivo. A gente não sabe, pode vir a acontecer, sim, mas talvez seja o suficiente para incomodar muito o Alckmin.
A gente estava falando há pouco que a vida do Alckmin não está fácil. Tomar voto, né? E, de fato, o Alckmin só tem problemas por todos os lados. Então, ele tem pelo menos outros 3 candidatos competindo pelo mesmo segmento da centro-direita, né? Então, ele tem o Amoedo, competindo pelo lado liberal da economia, o Meirelles pelo mesmo segmento, e o Álvaro Dias, que é um ex-tucano, né, do mesmo partido, competindo ali pelo discurso da moralidade, né, da ética e tudo mais. E é muito regional, Álvaro Dias, né? É. Eleitores que sempre votaram no PSDB agora estão com Álvaro Dias, né? Principalmente aqui na região sul, né? Exato, e é o problema do Alckmin, né? Porque ele perde na região sul, onde o PSDB sempre venceu, para o Álvaro Dias. Aí perde no seu estado para o Bolsonaro. E isso vai criando uma série de problemas para ele. E agora parece que ele está começando a perder esse território do liberalismo econômico para o Amoedo. A gente tem que ficar atento a se ele vai continuar crescendo. Se ele chegar ali na casa de 6%, 7% e o Alckmin não crescer, continuar com seus 8%, aí pode haver algum tipo de debandada ali, mas eu acho que é improvável esse tipo de movimento, eu acho que é improvável, mas é um candidato para a gente ficar de olho nas próximas semanas, né, o seu desenvolvimento. Você falou do Álvaro Dias aparece nessa pesquisa com 3 pontos. Parece que o Álvaro Dias, além dele não ter ido tão bem nos debates, ele não conseguiu empolgar e parece que ele focou demais naquele discurso da Lava Jato, de chamar o Sérgio Moro para ser um ministro. Me parece que vai ser complicada a missão do Álvaro Dias aí. O que as análises apontaram, que o seu desempenho no eleitorado ficou, nos debates ficou um pouco monotemático, né? Então ele ficou repetindo esse discurso da ética, do Sérgio Moro, etc. Ele fez disso uma bandeira, mas parece que ele não foi além disso. Então ele já inclusive esteve melhor nas pesquisas, né? Teve algum momento que ele estava ali em empate técnico com o próprio Alckmin, e agora parece que ele caiu um pouco. Então, era um candidato em que se apostava que talvez poderia ser uma alternativa do eleitorado tucano, que não queria o Alckmin, mas parece que essa alternativa está se tornando o Amoedo e não o Álvaro Dias. É muito difícil ele ultrapassar a barreira regional. O principal desafio dele é justamente esse. É um candidato que vai muito bem na região sul, mas ainda não conseguiu se tornar nacional. Se a gente fizer uma soma aqui rápida, só para terminar a análise aqui de presidente, primeiramente que nós temos 28%, né, como eu falei, de indecisos branco e nulo, né? Mas somar aqui, Alckmin, Amoedo e Álvaro Dias, nós temos 15 pontos. Então seria já um número que levaria, por exemplo, o Alckmin já a uma segunda colocação. Sim, certamente. O campo da direita se fragmentou muito esse ano, por uma série de motivos, enfim, por você ter o Bolsonaro ali, por alguns atores não acreditarem, os atores políticos, né, não acreditarem tanto na viabilidade do Alckmin para crescer e que por enquanto ainda não cresceu, né? Você tem uma certa fragmentação. Então, você tem o Álvaro Dias, você tem o Henrique Meirelles, você tem o Henrique Meirelles que ainda está no traço, né, está com 1%, ainda também não deslanchou ainda, mas você tem sobretudo o Álvaro Dias e o Amoedo competindo ali pelo mesmo eleitorado do Alckmin. Então, embora a esquerda também esteja fragmentada em certo sentido, você tem o Ciro Gomes, tem o Haddad, tem a Marina que está ali no centro, a tendência é que o PT cresça. Então, essa fragmentação não é tão fragmentação assim. Me parece que a direita está mais fragmentada, neste caso, nesse eleitorado que a gente poderia chamar que é o eleitorado tradicional do PSDB, né? O eleitorado da centro-direita racional, da centro-direita liberal, e por assim vai. Aí o Bolsonaro pega já num outro eleitorado que é na extrema-direita, né? Que é
já não é tão diretamente concorrendo com o Alckmin. Mas esse eleitorado da direita liberal, você tem aí pelo menos 4 candidatos concorrendo, né? Que é o Alckmin, o Álvaro, o Amoedo e o Meirelles. Essa pesquisa, só para finalizar, então, margem de erro 2 pontos, para mais, para menos. Acredito aí que, na sua visão aí, você acredita que uma pesquisa na semana que vem vai dar para mensurar melhor esse quadro aí, já com tempo de TV, rádio? Eu acredito que sim, todas as pesquisas nessa altura, todas as pesquisas vão ser importantes, então semana que vem a gente vai ver os primeiros resultados da semana passada, né, dessa primeira semana do horário eleitoral. Mas certamente eu acho que a gente não vai, na semana que vem é muito provável que nós ainda não tenhamos nenhuma grande mudança em relação a esse cenário que nós já temos hoje. Então, é provável que a gente comece a sentir as mudanças a partir de 2 semanas. Então, depois do dia 15, ou por volta do dia 15 de setembro, é que provavelmente a gente vai ver alguma mudança, se houver, claro, no cenário eleitoral. Tem um dado interessante, a gente estava conversando em off antes de começar a nossa entrevista, né? Tem um dado interessante de 2014, no dia 19 de setembro, ou seja, 2 semanas antes da eleição presidencial, a Marina tinha 31 pontos nas intenções de voto, em empate técnico com a Dilma, e o Aécio Neves tinha 14%. Ou seja, parecia uma fatura liquidada. 31 para 14 é 17 pontos de diferença. Exatamente, faltando 2 semanas antes da eleição. E em 2 semanas, a Marina caiu quase 15 pontos, ela terminou a eleição com 20 ou 21, não me recordo precisamente, e o Aécio cresceu esses quase 15 pontos, terminou o primeiro turno pouco menos de 30, se eu não me engano, foi para o segundo turno junto com a Dilma. Então você vê que tem uma mudança de 15 pontos percentuais, uma candidata caiu quase 15 pontos e o outro subiu em um intervalo de 2 semanas. Naquele caso, em 2014, foi sobretudo pela campanha negativa que o PT fez contra a Marina, porque julgou que o Aécio seria um candidato mais fácil de ser enfrentado no segundo turno. Então eles bateram forte na Marina porque preferiam que o Aécio crescesse. Então, esse é um exemplo de como que o cenário eleitoral pode mudar rápido e muito fácil. As pesquisas já indicam isso há muito tempo, que o eleitor brasileiro decide o seu voto na última semana. Então, as pesquisas até então são importantes para a gente sentir o clima de opinião, para a gente sentir a evolução dos candidatos, quem está crescendo, quem está caindo, são importantes. Mas, assim como no exemplo que a gente tem em 2014, essas intenções podem mudar muito na última semana. Dá para afirmar, diante desse cenário, que o candidato que fizer 20 pontos vai para o segundo turno? É difícil fazer qualquer afirmação nesse cenário tão fragmentado. A questão é, se o cenário continuar tão fragmentado quanto está, é possível que algum candidato com cerca de 20% vá ao segundo turno. Então é algo muito, muito interessante, inclusive, porque você pode chegar possivelmente a gente vai chegar, talvez na semana da eleição, talvez até no dia da eleição, com candidatos em empate técnico, sem saber quem vai ou quem não vai ao segundo turno. Legal. Vamos passar então aqui para o Paraná, nosso estado. Nós temos aqui o governo do estado. As últimas pesquisas indicam um cenário indefinido. Está prevista para amanhã uma divulgação do Ibope, que depende agora de uma decisão judicial do TRE. Foi feito um recurso pelo Ibope, agora à tarde, no final do dia, a coligação do candidato Jorge Bernardi entrou com uma ação pedindo
que a pesquisa não fosse divulgada, né, amanhã, e a juíza aceitou, acolheu essa liminar. Então, por hora, essa pesquisa não pode ser divulgada, mas o Ibope já apresentou o recurso, então a qualquer momento pode haver a liberação para a divulgação dessa pesquisa, que apresentaria o cenário para governo e Senado. Mas na última que nós tivemos do Ibope, a gente viu uma margem de indecisos bem considerável, 15 pontos de indecisos e 22 pontos de branco e nulo. E o Ratinho com aqueles 33 pontos, que ele já mais ou menos mantinha nas últimas pesquisas, e a Cida com 15 pontos. E atrás veio o João Arruda com 5, e os demais candidatos lá com 3, Rosinha com 3, Piva com 2, Jorge com... como que você vê? Me parece que essa pesquisa mostra que o eleitorado do Osmar não se decidiu para onde vai. Como que você analisa? Não, acho que você tem toda a razão, até em virtude do pouco tempo que o candidato da coligação, né, PDT, PMDB, teve até então para se apresentar ao eleitorado. Você tinha o Osmar consolidado como pré-candidato, e você teve uma reviravolta ali na véspera da eleição que o candidato desistiu de concorrer. E o seu representante, o representante do seu partido, da coligação, não estava fazendo uma pré-campanha tão enfática quanto o Osmar Dias estava até então. Então é possível, eu diria até provável, que o João Arruda cresça nas próximas campanhas, nas próximas pesquisas. Aliás, é nisso que ele está apostando, né? Ele está fazendo o discurso de eu sou o candidato de oposição, e de fato os outros dois candidatos postos ali, o Ratinho e esse da Borghetti, em alguma medida, vem do governo Beto Richa, ela vice-governadora mais do que ele, claro, que foi secretário. Mas é provável que ele cresça nas próximas pesquisas. O desafio do Ratinho é manter superar essa barreira dos seus 30% e crescer para garantir a sua eleição. Hoje ele talvez até vencesse no primeiro turno, mas eu acho que uma vez que o João Arruda ou outros candidatos, enfim, cresçam pegando o eleitorado que se diz indeciso, e diminui as chances dele ganhar já no primeiro turno. Talvez a briga fique ali entre Cida e João Arruda para ver qual dos dois consegue ir ao segundo turno contra o Ratinho. Mas, de uma forma geral, é um cenário ainda muito aberto, que a gente pode tanto ter uma vitória em primeiro turno, quanto ir ao segundo turno. Me parece que é um cenário aberto, que ainda pode mudar muito, sobretudo em virtude dessa mudança de candidato que nós tivemos ali em cima da hora, na véspera da convenção partidária. E o João Arruda, ele já ditou o tom da campanha dele, inclusive agora na TV e no rádio. Ele disse que é o único candidato de oposição. Inclusive, teve até um vídeo lá que ele soltou do 29 de abril, envolvendo os professores, e que já é até objeto de batalha na justiça para retirar ou não aquele vídeo. Você acha que esse é o caminho para o João Arruda, esse discurso mais duro, e tentar vincular Ratinho e Cida juntamente com o Beto Richa como parte daquele governo? Me parece que sim, do ponto de vista da estratégia dele, é o grande diferencial competitivo dele, e é uma estratégia racional, me parece que é uma estratégia adequada, sim, ele se colocar como candidato de oposição, até porque é curioso, você vê as pesquisas anteriores até o semestre passado, a desaprovação do governo Beto Richa era muito grande, até o momento que ele renunciou, ele saiu do governo. Embora viesse caindo paulatinamente, a rejeição ainda era muito grande. E, por enquanto, os dois principais candidatos, os que estão na frente, a governadora Cida Borghetti e o Ratinho Júnior, são candidatos que vieram desse grupo político. Então, é racional a estratégia do João Arruda de associar esses dois candidatos
ao grupo como o grupo do Beto Richa, que de fato eles fizeram ou fazem parte. Aliás, e é isso, é curioso que um governador com uma rejeição tão grande e os candidatos de oposição ainda não têm uma intenção de voto tão grande assim. Então, existe um espaço aberto no eleitorado para que ele cresça. Aí a questão é sempre aquela, potencial é uma coisa, efetivar este potencial é outra. Então, a gente vai ter que esperar para ver se ele vai conseguir concretizar esse potencial de crescimento que ele tem. Agora, o potencial de crescimento há muito. Agora, no caso do Ratinho, me parece que ele tem que fazer de tudo para liquidar essa fatura no primeiro turno. Porque se for para o segundo turno, talvez ele tenha aquela dificuldade que ele teve quando foi candidato a prefeito, que ele não conseguia passar daqueles 40 e poucos %, pegando aquele eleitorado mais conservador. Exatamente, foi exatamente isso. Foi o que derrotou ele na eleição contra o Fruit, em 2012. Perdão. Foi o que derrotou ele contra o Fruit na eleição de 2012, para prefeito de Curitiba. Ele venceu o primeiro turno disparado, e o segundo turno ele teve praticamente os mesmos votos que ele já tinha tido no primeiro, ou seja, ele não conseguiu ampliar a sua base. Então, do ponto de vista para o Ratinho, quanto mais brancos e nulos houverem nessa eleição, melhor, porque ajuda ele, diminui os votos válidos, o cálculo dos votos válidos, né? E ele pode ganhar no primeiro turno com mais facilidade. Se ele for para o segundo turno, talvez ele possa enfrentar essa mesma rejeição que fez ele ser derrotado em 2012. Vamos falar então do Senado. O Senado aqui no Paraná, pela última pesquisa, o Requião aparece liderando com uma certa folga, né? E o Richa vem 10 pontos atrás. E o Flávio Arnes bem abaixo. E daí me parece que o Flávio Arnes é o único candidato assim que tem uma expressão de votos aí que ainda pode vir a incomodar. Daí logo abaixo vem o Canziani, juntamente com os demais candidatos como o Rodrigo Tomazini, a Jaqueline, o Rodrigo Braga Reis, José Boni, o Oriovisto, que muitos apostam ainda que pode surpreender, ele só apareceu com um ponto. Como que você vê esse cenário no Senado? Me parece o Requião com uma eleição mais adiantada, mas o Richa ainda parece que vai ter talvez tenha alguma dificuldade, né? Sim, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, que a tendência do eleitor brasileiro, o eleitor comum, o eleitor médio, o eleitor mediano, existem vários termos, enfim, a tendência de que ele decide o seu voto na última semana, isso tem uma tendência que acontece mesmo para os cargos majoritários, como governador e presidente, essa tendência é ainda mais agravada nos cargos legislativos, então, deputado estadual e federal e senador. E é ainda mais agravada, nesse ano, por exemplo, nós teremos 2 senadores. Perdão. Então, geralmente as pessoas escolhem um candidato a Senado, então elas focam sua atenção em um candidato. E no fim, lá na última semana, às vezes elas se dão conta de que elas precisam escolher um segundo. Então, é possível que algum desses esse segundo escalão das intenções de voto, seja beneficiado por algum tipo de voto de protesto. Então, ou Flávio Arnes, ou algum outro candidato, por exemplo, o professor Oriovisto, que é o candidato da chapa do Ratinho e vai ter potencialmente muito dinheiro para investir em sua campanha, eles cresçam e sejam beneficiados pelo voto útil. Ou seja, o eleitor do Requião, ele vai ter um segundo voto, e ele não quer que o Beto Richa ganhe. Estou falando de termos hipotéticos. Então ele vota no terceiro colocado, seja o Flávio Arnes ou o Oriovisto, ou quem tenha mais chances, para impedir que o Beto Richa se eleja. E isso pode fazer com que, pode ter algumas surpresas de última hora, e fazer, por exemplo, que o Flávio Arnes cresça muito ali nos últimos dias da pesquisa, ou às vezes que a pesquisa nem capta. A gente tem casos históricos que esse segundo voto
para o senador, a pesquisa nem capta e a gente tem algumas surpresas muito grandes na urna. A última eleição aqui para o Senado, a gente teve uma quase surpresa, que foi o Fruit, né? Que nenhuma pesquisa indicou ele de forma tão clara, e eu não lembro qual era a porcentagem, mas foi uma porcentagem muito pequena, ele esteve atrás do Requião. Então, o Requião quase perdeu a eleição para o Fruit, que as pesquisas não captaram o Fruit de uma forma tão forte na intenção de voto. Só que as pessoas optaram pelo Fruit como segundo senador e ele quase venceu o Requião. Um outro fator que pode também determinar essa situação do Beto Richa são essas denúncias aí que constantemente vêm aparecendo na imprensa. Isso, você acredita que isso pode influenciar aí na decisão do voto do eleitor? Um maior desgaste no nome dele? Sim, certamente a campanha negativa pode influenciar e influencia. Aliás, é uma coisa curiosa, porque a campanha negativa influencia somente em disputas majoritárias, né? Então, o caso de presidente, governador e senador, a campanha negativa funciona. No cargo proporcional, então os deputados estadual e federal, é muito difícil algum tipo de campanha negativa funcionar, porque basta uma pequena parcela do eleitorado votar naquele candidato que ele se elege, ainda que mais da metade do eleitorado rejeite aquele candidato. Então, você vê... Até os próprios candidatos ao governo têm feito muita campanha negativa dele, né? A gente vê nos debates ali, o nome dele sempre sendo mencionado de forma negativa. Sim, é uma estratégia que os candidatos adotam para tentar desconstruir os seus adversários. E, eventualmente, isso pode influenciar na escolha do eleitor para que ele opte pelo voto útil, lá na última hora, na véspera, na antevéspera da eleição, e escolha ali o terceiro colocado, que pode ter uma chance de tirar as chances daquele candidato que ele não quer. Então, embora as pesquisas indiquem hoje que seria um cenário mais ou menos consolidado, então, se você olhar friamente para os números, você vai ver ali, Requião e Richa já se elegeram. Mas, na verdade, não é bem assim. Entendendo como funciona a escolha do eleitorado, a escolha do eleitor, entendendo como funciona o mecanismo da disputa, a gente sabe que essa disputa não está tão consolidada quanto pode parecer. Para a gente finalizar, Márcio, gostaria que você falasse rapidamente, então, desse projeto que vocês estão desenvolvendo ali na Universidade Federal Paraná, esse estudo que vocês já fizeram em 2016. Esse estudo abrange as redes sociais dos candidatos, Facebook, Instagram, ou é só Facebook esse trabalho? Então, majoritariamente, a gente tem um projeto de extensão, que é o MEME e Monitor Eleitoral, que a gente produz uma série de análises e a gente divulga já em tempo real. Então, a academia, às vezes, tem uma distância do público, às vezes a academia fica falando só para si mesma, falando com uma linguagem muito acadêmica, muito rebuscada. Esse nosso projeto, a intenção é divulgar as nossas análises já para o público-alvo é o eleitor, né? A gente tentar dar uma ferramenta para os eleitores, para os cidadãos e para a imprensa, inclusive, né? Nutrir a imprensa com algumas informações que ela possa repercutir e assim em diante. A gente fez essas análises durante a campanha para prefeito em 2016 e a gente está retomando o projeto agora e a partir dessa semana a gente vai começar as publicações este ano, focando sobretudo no Facebook, até porque é a principal ferramenta que os cidadãos brasileiros, os eleitores brasileiros utilizam, mas a gente tem algumas análises engatilhadas ali que provavelmente vão sair na segunda quinzena do mês, também utilizando o Instagram, que é uma ferramenta em ascensão no Brasil, né, entre os cidadãos e também entre os políticos. Então a gente vai combinar provavelmente essas duas ferramentas de análise e o nosso principal meio de divulgação é a própria página do próprio Facebook, que a gente divulga os boletins informativos do grupo de pesquisa.
Então, para quem queira buscar, ou buscar no campo de busca lá, meme, e monitor eleitoral, ou no endereço direto é facebook.com/monitor eleitoral, tudo junto. É a página do grupo de pesquisa lá da Universidade Federal do Paraná, do programa de pós-graduação em ciência política. Legal. Márcio, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Vamos ver se a gente, até o final da eleição, marcamos mais uma conversa para analisar esse quadro. E está sempre à disposição aqui o canal para você.